Legal. Boa noite, viu? Obrigado de novo por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço o convite É, aí e a oportunidade para a gente falar um pouco aí novamente sobre as questões relacionadas à crise, né? A crise que a gente está vivenciando aí no momento aqui no Brasil e em vários países aí do mundo. eu acho que a gente, quando conversou, acho que 2 semanas atrás, três, a gente nem falou em crise, né? A gente estava falando só de um circuit break, de uma queda de ação, mas não citou, acho que a palavra crise, né? E acho que agora a gente pode falar, né? Concretamente, né? Crise, né? Exatamente. Crise econômica. Poderemos sim, sem problema É, nenhum. A crise é todas as vezes assim que a gente tem queda abrupta, né, no preço dos ativos, na atividade econômica, na produtividade e na geração e manutenção de empregos. Tá? Uma crise pode levar a uma recessão se o PIB do país ficar negativo por pelo menos 2 trimestres consecutivos, ou a uma depressão quando esse período mais de 2 anos. E aí as consequências são desemprego, problemas na área da saúde, diminuição da atividade econômica, baixa produtividade, e aí as consequências de tudo isso, né? entendi. Fome, doenças, como é que a gente fala? Aumento da violência e etc. A gente às Então vezes agora fala a que gente está numa crise. a crise passa, a gente vê às vezes o problema, né? Agora é o coronavírus, ele passa, se resolve, mas a crise às vezes se estende por meses, anos, né? A questão toda é que, assim, nós já tivemos algumas crises, sim, impactantes, né, para a economia. Primeiramente, os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos seguindo, né, telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, precisam entender o seguinte, pessoal: crises sempre existiram e sempre existirão. As crises, elas são inerentes ao sistema capitalista. Por quê? As economias passam por períodos de expansão e contração. Isso é inerente ao processo. Existe um período em que se acumula riqueza, outro período em que se consome a riqueza. Acumula riqueza e consome riqueza. Tá? Por exemplo, se Legal. vocês pensarem, já tivemos a crise de 29, assim, colocando as maiores, né? A crise de 2008, né? A crise do subprime, e tivemos a crise da Grécia em 2012 e a crise aqui no Brasil, que durou de 2014 a 2016. Tá? Claro que entre essas crises ocorreram várias crises menores. Tiveram as crises das .com, crise do petróleo na Ásia e etc. Em geral, as crises elas tendem a afetar uma das pontas do processo de produção, que ela pode afetar a produção ou o consumo. Então, se você pensar na crise de 29, o problema todo foi o consumo. Por quê? Porque então os Estados Unidos, que até então eram os maiores produtores, vendiam para a Europa, que estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Então a indústria europeia estava totalmente destruída por conta da Primeira Guerra Mundial. Mas depois a indústria europeia se recuperou. E aí os Estados Unidos, que tinham um volume grande de produção, meio que não tinham para quem vender a produção, porque o consumo deles diminuiu, vindo da Europa. Se nós olharmos a crise de 2008, uma outra crise impactante, né? A crise de 2008 também afetou o consumo. O que aconteceu em 2008? As pessoas estavam extremamente endividadas e chegou uma hora que elas não tinham mais como rolar a dívida, digamos assim, né? E essa não rolagem da dívida fez com que elas não tivessem mais dinheiro para consumir. Em suma, assim, o ápice da crise foi isso. Foi Mas uma essa crise crise, que a gente está... foi uma crise em Pois 2008 não? mais do setor financeiro, né, imobiliário. E essa a gente pode falar que é uma crise de todos os segmentos da economia, praticamente, né? Exato. Essa é uma crise que afeta simultaneamente a produção e o consumo, né? Porque as pessoas não estão podendo produzir, porque elas estão confinadas, as lojas estão fechadas, né? O comércio está fechado, e elas também não estão podendo consumir, porque não estão podendo viajar, não estão podendo ir a restaurantes, né? A festas e etc. Né? Claro, né?
que teve também a questão do petróleo lá, a guerra do petróleo entre a Rússia e o Oriente Médio, que acabou também impulsionando um pouco, né, essa crise, mas basicamente a questão toda é essa. E por se tratar de algo que foi extremamente rápido e não deu tanta possibilidade de reação para as economias, né? Foi uma coisa que veio, né, ainda está transitando, agora talvez parece que de uma maneira mais branda, mas que no começo foi algo que realmente não deu tempo, se alastrou extremamente rápido e não deu, tipo assim, para as economias se prevenirem, né? As E crises parece que agora vão o que a cada vez gente mais vai, rápidas, né? né? Eu costumo dizer que as crises, a forma como as pessoas reagem às crises está mais rápida. E no caso aí é uma reação de pânico, de medo, né? Porque hoje está tudo globalizado, né? Então as informações vêm rapidamente, quase que em tempo real. Ela gira o planeta e chega na casa de qualquer pessoa. Hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo está conectado. Então essa enxurrada de informações acaba gerando pânico, ansiedade nas pessoas, né? Claro, eu não estou em hipótese alguma aqui minimizando o que está acontecendo, mas do ponto de vista de econômico, né, tem muito da emoção das pessoas sendo jogadas aí, né? Medo, receio, pânico, que acaba ali sendo um combustível para que as coisas se alastrem. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esta não é a primeira, nem será a última crise. Essa vai passar, como qualquer crise. Claro, vai deixar um lastro que vai demorar algum tempo aí para as pessoas se recuperarem, mas ela vai passar. E daqui a algum tempo nós teremos outra. E depois outra. E depois outra. A questão é, o que nós vamos fazer, o que estamos fazendo, para sairmos dessa crise mais fortalecidos, mais, digamos assim, preparados, melhores do que antes da crise. Aí é que está a diferença entre quem serão os novos ricos daqui para frente e quem serão os novos pobres, né? Não, sem nenhuma conjectura aqui do termo, mas falando de uma forma assim, já que a gente está aqui para falar disso, né? Então, é o que nós estamos fazendo. Porque o que a crise vai fazer depende dela. Nós não temos o Sim. menor controle sobre o que o governo vai fazer, o que as pessoas vão fazer e etc. Nós podemos fazer a nossa parte. E aí a pergunta é essa que eu faço para vocês aí. O que vocês estão fazendo para que depois da crise vocês estejam melhores do que antes dela? Como vocês estão se reinventando nessa crise para saírem dela melhor do que entraram? Isso é crucial para que a gente tenha um futuro, né? Um futuro melhor do que o que a gente do que o presente agora que a gente está vivenciando. Talvez essas lives que a gente esteja fazendo servem para ainda ver o que a gente pode fazer nessa crise, né? O que a gente pode fazer que seja uma boa e como se preparar, né, para uma próxima crise, né? Como entrar preparado numa crise, que é o que você falou, vai ter uma hora, daqui 1 ano, 5, 10, vai ter, né? Exatamente. São cíclicas as crises, né? Cisne negro é uma descrição, né, de um evento de mercado extremamente improvável, porém de grande impacto nas economias, em praticamente todos os setores. Ele tem um livro que é do Nassim Taleb, se eu não estou enganado, A Lógica do Cisne Negro. E por quê? Porque se você pensar no mundo dos cisnes, né, praticamente só nasce cisne branco. Né? E é extremamente improvável que nasça um cisne negro. Mas pode nascer um cisne negro. É improvável, mas não é impossível. Né? Então, eventos como, por exemplo, a queda de uma barragem, como houve com a Vale, né? O ataque à Torre Gêmeas, como houve em 2001, né? A explosão de uma plataforma de petróleo, são eventos que ocorrem sem nenhuma previsão, né? sem nenhuma previsibilidade, mas que têm um grande impacto nas economias mundiais
E também existe o cisne negro bom, né? O cisne negro de alta também, né? Lembra que o movimento não é só para baixo. O movimento pode ser para cima. Então, por exemplo, vamos pensar aqui a descoberta de uma grande mina de diamante por uma mineradora, por exemplo, ou a descoberta do pré-sal pela Petrobras também, lá atrás, foi um evento que levou um cisne negro de alta, né, no mercado, um cisne negro de euforia. Então, na verdade, o cisne negro é um nome usado para descrever fenômenos imprevisíveis ou de baixíssima previsibilidade, mas que podem acontecer e que causam um grande impacto nos mercados mundiais. Que aí leva ao bear market, por exemplo. Ou ao bull market, né? Ou Então, ao se bull. for, no caso agora, nós tivemos um cisne negro que levou a um bear market, mas existem cisnes negros que levam ao bull market também. Como, por exemplo, a descoberta do pré-sal lá pela Petrobras, lá em, se eu não estou enganado, em 2007, 2006, 2007, por aí. 2007, eu acho, por aí. Tá? E o termo bear market e bull market, ele vem do inglês, né? Bear market significa o mercado baixista e bull market, mercado altista, porque, segundo conta a história, lá onde hoje é Wall Street, que é onde fica a NYSE, né? A Bolsa de Nova York, antes de lá existir a Bolsa, o que as pessoas lá investiam, digamos assim, que na verdade era uma aposta, era em colocar touro com urso para brigarem. E eles apostavam. E o touro, ele ataca sempre de baixo para cima, dando chifradas. E o urso ataca de cima para baixo, dando as patadas. Então ficou esse nome de bull market, de mercado de alta, e bear market, de mercado de queda. Tá? E ficou esse termo consagrado que é usado até hoje. Ou bullish, né, para o mercado altista, e bearish para mercado altista, mas significa para mercado baixista. Mas esses são os significados. E tudo isso pode ser intensificado pelo famoso efeito manada, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu costumo dizer, e eu fiz agora, semana passada eu fiz algumas lives sobre esse assunto, que a crise, na verdade, ela está na cabeça das pessoas, na mentalidade das pessoas. O cérebro humano, isso existe um modelo bem simples para explicar isso. Ele é simples, mas é bem intuitivo. O nosso cérebro, ele tem, é como se fossem 3 cérebros diferentes funcionando. Nós temos o nosso cérebro instintivo. É como se fosse um crocodilo, é usado o animal para simbolizar um crocodilo, que é quase só instinto, né? E essa parte do nosso cérebro controla o nosso batimento cardíaco, nosso instinto de alimentação, instinto de reprodução, instinto de defesa, ataque e defesa. E ele age de forma reflexa, ou seja, sem pensar, ele simplesmente reage ao que está acontecendo no ambiente. E o nosso instinto é responsável por mais ou menos 80% do nosso comportamento. Então é muito, né? Grande parte do nosso comportamento é instintivo. E depois vem o outro nível, que é o nosso cérebro emocional. Né? Nosso cérebro emocional, ele grava as informações do ambiente e relaciona com um tipo de sentimento. Então, por exemplo, passar no vestibular para medicina traz uma emoção positiva, traz um sentimento positivo. Vamos lá. Furar a mão, encostar a mão numa chapa quente, traz um sentimento desagradável que eu tenho que evitar. Né? E isso vai ficando armazenado, tanto que a criança põe a mão no fogo uma vez, mas depois não põe mais. Porque ela grava, fica aquilo armazenado. Então, a parte emocional, ela é importante para que a gente grave aquele sentimento, tá? E, claro, se for um sentimento bom, a gente tende a reproduzir. Se for um sentimento ruim, a gente tende a evitar, a se manter longe. E, por fim, o cérebro emocional é mais ou menos 10 a 15% do nosso comportamento. O restante, os 5% que resta, é o cérebro racional. É aquele que age analisando, olhando, raciocinando em cima daquela situação e vendo se aquilo procede ou não. Né? Então, imagina o seguinte, o nosso ancestral
estava lá nas cavernas, lá, e ele escuta o mugido, o barulho de um tigre. Ele não vai ficar pensando se o tigre é grande, se é pequeno, se está com fome, se não está com fome, se o tigre é velho, se é novo, se o tigre tem dente, se não tem dente. Ele não analisa, ali é o cérebro instintivo, ele foge, né? Foge ou vai lutar com o tigre. Mas ele não vai ficar, pô, peraí, olha, é um tigre, mas pode ser também uma pantera, pode ser também um gato do mato, um leão, ele não vai ficar fazendo isso, né? Então ele não analisa. O comportamento de manada, ele se origina do fato de que você está agindo pelo seu instinto. Você está seguindo o que todo mundo faz. Então, alguém recebeu aquela informação e reagiu de forma totalmente reflexa a ela. Tipo, né? Vendendo suas ações. Aí as outras pessoas que não sabem o que está acontecendo, pô, ele vendeu, eu vou vender também. E aí um vai vendendo, um atrás do outro. Vão vendendo sem sequer raciocinar. Tá? Isso vale, claro, tanto para queda quanto para alta. Então, o cérebro instintivo agindo. Todo mundo se desfazendo porque, meu Deus, o mundo vai acabar, a epidemia vai matar todo mundo, não vai ter mais emprego, não vai ter mais hospital, não vai ter mais supermercado, não vai ter mais comida. Aí as pessoas começam a agir assim. Então, isso vai levando a um comportamento de manada. Qual é o nosso papel nessa crise? Então, estou dando uma dica aqui para vocês. Aproveitem essa crise para colocar o cérebro racional de vocês, treinar ele a dominar o cérebro instintivo. Então, comecem a olhar as coisas de forma racional, analisando números, analisando situações, analisando o que está ocorrendo, quais são as medidas que estão sendo tomadas, se essas medidas são boas, se elas são ruins. Mas parem e pensem no que está acontecendo. Não se deixem levar por notícias, por informações, por mídia e etc. Aí a conclusão que vocês tirarem, ela sendo racional, ela vai ser boa para vocês. Então a crise se origina disso, né? Ocorre um evento, esse evento estima-se que ele vai ter um impacto na vida das pessoas, que deve ter, acredito eu que vai ter, mas que as pessoas começam a supervalorizar tudo, né? Um vai agindo digamos assim, na cola do outro, né? Sem sequer se questionar o porquê que aquilo está acontecendo, e se é aquilo mesmo, se vai ter todo aquele impacto que você esperava que ia ter e tal. Então as pessoas tentam se antecipar a isso. E aí surgem as crises. Eu acho que as pessoas acham que ainda tem muita cultura de que ação é loteria, não é uma coisa sólida, né? Não está por trás de uma ação uma empresa, né? Eu vi um exemplo muito legal essa semana, imaginando que se você tivesse um imóvel, você tem um apartamento que vale R$1 milhão, né? E o seu inquilino fica 3 meses sem te pagar o aluguel. Você se apavora e vende seu imóvel por R$500 mil. Pode parecer um exemplo absurdo, né? Ninguém faria isso, né? Só que estão fazendo. Com fundo imobiliário e com ações. Você vê, né, a crise dos shoppings, de fundo imobiliário, as crises das ações, as pessoas vendem pela metade do preço, porque... e essa analogia ficou na minha cabeça. Eu falei, realmente, não dá para entender como é que conseguem vender pela metade do preço por causa do... Eu acho que é um instinto, né? Quando o nosso cérebro instintivo assume o controle, e ele assume o controle várias vezes ao dia na nossa vida, né? Quando você está dirigindo por instinto. Você não pensa. Você pensa em uma ou outra situação, se vê alguém atravessando a rua e tal, aí o seu cérebro analítico assume. Depois ele volta para o instinto. E quando o cérebro instintivo está atuando, tá? Ele consegue tirar o cérebro racional da jogada. Então você simplesmente age porque todo mundo está agindo. Por quê? Porque se você não fizer isso, e se você não estiver preparado mentalmente, isso te dá um desconforto tão grande que você não aguenta. Então imagina uma pessoa que vendeu o imóvel dela porque o inquilino deixou de pagar 3 meses. Ela se sente tão mal de ter aquele apartamento e não estar recebendo, que ela acha melhor se desfazer dele, para tirar aquele sentimento que ela está sentindo, aquele aperto no peito, ataque cardíaco, o frio na barriga. É tudo isso que a gente sente. Aquela irritabilidade, as noites sem dormir, que você fica... E aí, se vocês ainda, nesse período, ficarem
vulneráveis às notícias. Então, é notícia, grupo de WhatsApp, televisão, internet, Facebook, é tudo falando aquilo. O seu cérebro racional, ele é tirado da jogada na mesma hora e o seu instinto assume. E quando o instinto assume, ele não pensa, ele age de forma reflexa. Depois que o cérebro racional volta para o controle, e aí você vai ver muitas vezes a decisão errada que você tomou. Sim. E aí, o que acontece? Algumas pessoas conseguem dizer assim, não, eu errei, eu vou me aprimorar para que isso não se repita. Mas a maioria vai fazer o seguinte, vai ficar arranjando uma desculpa para tentar explicar por que tomou aquela decisão. Vai ficar sempre se justificando. Sempre, mas é porque estava muito ruim, porque meus amigos falaram, porque meus familiares me pressionaram por causa disso. Então, a pessoa sempre vai ficar tentando arranjar uma desculpa. Então, qual é uma dica que eu dou, um conselho para vocês? Né? Preparem a mente de vocês para que o cérebro racional esteja no controle. Principalmente nesses momentos de crise. Que aí vocês verão a crise como uma oportunidade e não como um problema para vocês. Claro, volto a dizer, eu não estou minimizando as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que já morreram, as que ainda vão morrer e tal. Né? Isso aí a gente não tem controle. A gente lava as mãos, usa máscara, está em casa, confinado, está fazendo tudo que tem que ser feito. Mas a gente também pode passar por essa crise e ver oportunidades nela, oportunidades de enriquecimento, sem dúvida nenhuma. Até para que a gente ajude o nosso país a sair da crise depois. Porque as consequências de muitas medidas que estão sendo tomadas aí, a conta vai chegar em algum momento. E a gente precisa estar preparado para elas. Bom, primeiramente é se preparar mentalmente. Então, para quem não tem ainda o preparo mental, para tolerar e entender que o que está acontecendo agora é uma variação. Acho que isso é muito importante as pessoas. Troquem a palavra perda por variação. Então, muitas pessoas dizem, mas eu estou perdendo, as minhas ações desvalorizaram 40%, eu estou perdendo. Na verdade, o que está acontecendo aí é uma variação. Você só vai ter perda se você vender suas ações. Aí você vai assumir uma perda. Senão, é uma variação. Tá? Então, entendam. Crise traz variação. Ela só traz perda para quem está despreparado. Então, é muito importante ter esse preparo mental. Bom, e no operacional? Então, compra ações, compra de que setor? Do setor A, setor B, setor C. Compra tudo agora, vai comprando gradualmente. O que fazer? Diversifica, né? Compra um pouco de cada, né? Tal. Bom, não existe regra nem fórmula para isso. O que eu falo para as pessoas? Façam o que vocês se sentirem mais confortáveis em fazer. O que eu estou fazendo? Eu sempre falo muito o que eu faço. Primeiro, eu já tenho as minhas empresas na carteira. Eu estou comprando mais delas. A minha carteira já é diversificada, já tem fundo imobiliário, já tem renda fixa e já tem ações. Então, eu estou comprando mais delas. Comprando quando? Estou comprando regularmente. Toda semana eu compro um pouco, toda semana eu estou comprando alguma quantidade aí de ações, de fundos imobiliários, mesmo de ativos de renda fixa para colocar na carteira. De quais setores? Daqueles setores que eu já tenho. Francinaldo, mas eu não tenho, estou começando agora. Né? O que eu tenho que fazer? Que setor você indica e tal? Bom, existe uma maneira da gente avaliar as empresas e fundos também, que é por meio de critérios fundamentalistas. Então, a gente tem um site que é o saudeinvestimentos.com.br e nesse site a gente já tem uma graduação lá, feita por medalhas. Na verdade, cada medalha é um critério fundamentalista que aquela empresa ou que aquele fundo imobiliário preenche. Então, quem quiser, as empresas ou fundos que têm de 3 medalhas para cima estão, do ponto de vista fundamentalista, bons. Tá? Isso não quer dizer que o preço deles não vai cair. Né? Mas quer dizer que são empresas e fundos bons, que, claro, vão sofrer com a crise, mas que têm grande chance de sobreviverem a ela e saírem dela mais forte. Tá?
Então, vocês podem começar selecionando por lá, tá? Não tem um setor que eu possa dizer para você, esse setor vai melhorar mais que outro. Até porque ainda estão sendo tomadas muitas medidas, né? A gente não sabe o que vem ainda por aí. Então, dentro dessa imprevisibilidade, o ideal é você escolher empresas boas. O setor não é tão importante. E fazer compras regulares. Compra um pouco essa semana, mais um pouco na semana que vem. Você vai comprando regularmente. Não fiquem esperando o melhor momento. O melhor momento ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe qual é o melhor momento para se comprar uma ação, para se comprar um fundo imobiliário, para se comprar um ativo de renda fixa. O melhor momento é quando você tem dinheiro para comprar. Esse E é o melhor momento. você faz alguma coisa com essas ações ou compra e deixa, esquece? Bom, eu Faz alguma compro. coisa como opção de venda coberta? A gente faz, e quem conhece a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, o nosso carro-chefe é a venda de call e a venda de put sobre os ativos, principalmente as ações, né, que a gente tem na carteira, porque essas estratégias elas geram fluxo de caixa para a carteira. Claro, nesse momento agora de muita turbulência, e principalmente para queda, nós tivemos que fazer alguns ajustes na rolagem das puts, principalmente, porque as puts ficaram caras por conta da queda, mas a gente está conseguindo agora melhorar a nossa posição e ganhando a venda de calls. Então, mesmo em períodos de crise, a gente consegue gerar caixa para a nossa carteira e aproveitar esse caixa para comprar ativos a preços mais baixos. Então, e lembrem-se que aí a gente volta àquela questão do mercado de opções, né? As opções existem para proteger você, né? E elas existem justamente por causa da volatilidade. Então, ter um ativo e não proteger esse ativo, você fica totalmente vulnerável ao risco de mercado. Você fica exposto 100%. É tal como dirigir um carro sem usar cinto de segurança. Não é garantido que você não vai sofrer um acidente grave e morrer, mas diminui muito as chances disso acontecer. Ou você andar de moto sem capacete também é a mesma coisa. Então, na nossa estratégia, eu pelo menos estou 100% vendido, né? 100% das minhas ações estão vendidas em opções. E eu estou gerando caixa aí para fazer mais compras de ativo para a carteira. Olha, não só na crise, viu? Tal como investir, a gente está falando aqui de um momento de crise, mas na verdade a cultura de investir ela tem que existir na vida da gente, independentemente de estarmos em crises ou não. Diversificação geográfica é mandatória, tá? Ou seja, você ter uma parte do seu patrimônio alocado em ativos internacionais. Por quê? Primeiro, você se protege do câmbio, né? Lembrem-se que nós brasileiros ganhamos em real, mas gastamos em dólar. Mesmo que a gente não viaje para os Estados Unidos, nós gastamos em dólar, porque todos os nossos produtos são indexados em dólar. Mesmo o que é produzido aqui no Brasil usa maquinário que é taxado em dólar, usa tecnologia que é taxada em dólar. Não tem como fugir disso. Por mais que a gente queira, não tem como, tá? Então, nós ganhamos em real, mas gastamos em dólar. Então, a gente tem que criar uma forma de ganhar em dólar também. Dólar, eu estou falando aqui, entendam dólar como uma moeda forte, né? Sim. A gente tem que fortalecer o nosso ganho. Quem pode se mudar para os Estados Unidos e trabalhar lá para ganhar em dólar, beleza. Mas eu acredito que não seja a realidade da grande maioria de nós. Então, o que a gente pode fazer? Ter uma parte do nosso patrimônio alocado em ativos que rendam em dólar. Então, eu posso, daqui do Brasil, ter ações da Apple, da Google, do Facebook, da Berkshire, da Procter Gamble. Eu posso comprar fundos imobiliários americanos, eu posso ter títulos públicos americanos, e eu estou falando só de Estados Unidos, mas eu posso ter Como faz, ativo de qualquer Fracinaldo? lugar do mundo. E como faz para investir? Muita gente tem dúvida, né? Por exemplo, tá bom, Apple, como é que eu compro uma ação da Apple? Como é que faz? Então, tem três maneiras principais de você ter ativos internacionais. Duas delas você não precisa ter uma conta numa corretora lá fora. Então, partindo do princípio que você tem a sua conta numa corretora aqui no Brasil, você pode, primeiro, investir em ETFs, que são fundos de índice, né? Então, tem dois ETFs que são de índice americano, que é do SP 500, que é das
500 principais ações listadas na Nasdaq. O código é o IVVB11 e o SPXI11. Esses dois são fundos de índice que você pode entrar no seu home broker e digitar esse código e você pode comprar cotas desse fundo, né? E esses fundos, eles têm ativos do SP500, tá? Das 500 empresas que compõem o índice. Então, essa é uma. A outra, você comprar o BDR. Então, existem hoje mais de 150 empresas americanas que negociam BDR na Bolsa Brasileira. Depósito brasileiro, tá? Por quê? Uma empresa americana não pode negociar ações diretamente aqui na Bolsa Brasileira. Ela negocia o BDR. Então, tem Berkshire tem BDR, Coca-Cola tem BDR, McDonald's tem BDR, Delta Airlines tem BDR aqui, Colgate tem BDR, só para citar algumas aí para vocês, tá? Então, isso você faz pela sua corretora aqui no Brasil. Agora, se você quer comprar ativos diretamente na Bolsa Americana, você tem que ter uma conta numa corretora lá. Tá? E aí tem várias corretoras hoje que você pode abrir conta. A XP tem a XP Internacional, Brasil Plural, Saxo Bank, tem várias que vocês podem escolher. E aí você acessa o home broker, igualzinho como faz aqui no Brasil, e você tem acesso às ações diretamente lá. Então você compra ações da Apple, da Google, você compra ações da Coca-Cola, da Colgate, da Procter & Gamble, da Cisco, Facebook, qual que você quiser. E você pode montar as mesmas estratégias, inclusive no mercado de opções, que você faz aqui no Brasil, você pode fazer lá também, tá? E com isso você vai formando um patrimônio que vai ser remunerado em moeda forte. E com isso você se protege do câmbio, você cria uma reserva internacional para você usar, por exemplo, quando você estiver viajando, ou se um dia você resolver se mudar daqui do Brasil e morar fora, você tem um patrimônio fora. E você também fica protegido do risco Brasil, né? Saiba que quando você tem todo o seu patrimônio aqui, você está exposto ao risco Brasil. Então, ao alocar uma parte desse seu patrimônio fora, né, você está se protegendo desse risco. Então, essas são as 3 maneiras, tá? As principais, né? Você pode comprar fundo de índice, BDR, e comprar diretamente o papel, abrindo conta numa corretora americana. Fundo imobiliário funciona parecido? Fundo imobiliário também? Só que fundo imobiliário não tem BDR aqui, né? BDR é só para ação. Lá são os REITs, né? Os REITs, né? Que eles têm, que são os fundos imobiliários lá, e você só consegue investir lá, tá? Sem dúvida nenhuma. Semana passada eu fiz 3 lives e a gente iniciou semana passada um curso também chamado Imunidade, tá? Então, mas em algum momento provavelmente a gente vai abrir outra turma. E nós fizemos esse curso, nós fizemos essas lives e abordamos exatamente, primeira coisa, preparo mental, que eu já falei para vocês, né? Vocês precisam treinar o cérebro consciente de vocês a dominar o instinto. Ah, mas essa crise vai passar? Vai, mas outra virá. Então, você tem que... A primeira coisa é o preparo mental. Porque se você está mentalmente despreparado, podem vir 20 crises que você não vai aproveitar nenhuma. Bom, e a questão do preparo operacional. Então, primeiro, baratear o custo de vida de vocês. Baratear, principalmente nesse período agora. Tem colegas fechando o consultório, sem estar podendo operar. Eu sou um, por exemplo, que não estou podendo fazer cirurgia letiva. A Tati acabou de fazer até uma pergunta, né? Que eu ia fazer super importante, né? Os médicos, principalmente, a grande maioria foi muito impactada com a crise, né? Porque a maioria não atende urgência, a maioria não atende em pronto-socorro, né? E esses estão com o consultório fechado.
Que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer a curto prazo? Então, baratear o custo de vida, né? Baratear o custo de vida. Encontrar as formas baratas de ter uma vida rica. E aí vem reduzir custo com deslocamento, reduzir custo com viagem, que nem está podendo viajar mesmo de avião, alguma. Reduzir custo com alimentação, procurar. Reduzir custo com lazer também, que de certa forma já está ocorrendo. Tá? Quem tem dívida, procurar renegociar a dívida, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Tentar conseguir prazos mais longos para começar a pagar. E isso algumas instituições financeiras já estão se posicionando a respeito disso. Tá? Bancos, as cooperativas de crédito e até é uma hora boa de negociar a dívida agora. Os bancos acabam cedendo mais. Sem dúvida é uma hora nenhuma. boa. Exatamente. Tá? E tentar negociar com os seus... com as pessoas para quem você tem que pagar. Então, o colégio do seu filho, por exemplo, o meu filho está em casa, não está indo para o colégio. Estou renegociando o pagamento das parcelas do colégio dele. Tentar pagar mais para frente, diminuir o valor, tendo desconto. Minha filha não está indo para a faculdade também. A gente está tentando conseguir desconto. Né? Condomínio de apartamento, carro, tudo que você puder reduzir e jogar para frente, quer dizer, readequar as suas receitas com as suas despesas, vai ser muito vantajoso neste momento. Tá? Agora, claro, isso é uma solução temporária. Né? Temporária, para você ganhar tempo, para as coisas se normalizarem. Quem puder, por exemplo, usar tecnologia para gerar renda também, então muitos médicos, por exemplo, não podem fazer teleconsulta ainda, né? Ainda não foi liberado, mas o teleatendimento pode. Foi liberado, viu, Francinaldo? Foi liberado. A teleconsulta? A teleconsulta foi liberada de uma forma extraordinária pelo Conselho, mas foi liberada. Ótimo, melhor ainda. Foi liberada. Eu inclusive, estou fazendo. Antes era só uma teleorientação, mas exatamente. Agora eles estão deixando bem claro que vai ser só na vigência da crise, né? Não sei se vai perdurar isso, mas de qualquer forma já vai, para alguns, né, já vai... Que bom, que bom. Obrigado, Tati, obrigado, Dani, por essa informação. Ótimo, melhor ainda. Então, isso é muito importante vocês não ficarem também acuados, né? Não ficar acuados, eu vou ficar em casa agora sem fazer nada, e aí? Então, utilizar as ferramentas de tecnologia que tem, aproximar dos seus pacientes ou dos seus clientes de uma forma digital. Então, não é porque você não está atendendo o paciente que você não pode mandar uma orientação para ele. Né? Manda um e-mail, se você tem a lista de e-mail dos seus pacientes. Então, mande um e-mail. Olha, nesse período de crise, não esqueça de lavar suas mãos, não esqueça de usar álcool gel, não esqueça de usar máscara, entendeu? Mostrar que mesmo sem poder estar ali presencialmente, você está orientando o paciente, você está preocupado com ele. Isso, claro, vai se refletir no pós-crise. Né? Você manter sua clientela, manter os seus clientes, seus pacientes ali. Então, aproveitem a crise para se reinventarem também e para pensarem e executarem, começarem a criar novas fontes de renda, que não seja a medicina. Tá? Isso eu tô, se eu pudesse, eu colocaria uma arma na cabeça de vocês aí para vocês fazerem isso. Jamais dependam de uma única fonte de renda, gente. Isso é mandatório, tá? Você não pode ficar restrito a sua única. Mas olha o que aconteceu agora, né? Eu sou médico, eu trabalho em 3 hospitais, tenho 3 empregos, não sei o que. Mas, de repente, você está sem poder fazer muita coisa. Então, se você tiver outras fontes de renda que não seja a medicina e que estejam ainda podendo ser executadas, né? Ótimo. E agora o mercado online está se mostrando aí uma alternativa muito grande, né, para muitos colegas. Eu, por exemplo, né, estou fazendo curso online, inclusive na área médica, que eu trabalho com epilepsia, estamos produzindo, estamos em casa, a gente está filmando, está escrevendo texto, está mandando informe para os pacientes. Então,
não quer dizer que você tenha que ficar parado. E aproveite que você vai descobrir que você pode fazer muito mais coisas do que simplesmente ser médico, assim, só aquele seu cotidiano de médico. E claro, tem que ter a reserva de emergência. Nunca a reserva de emergência foi tão importante quanto está sendo agora. Nunca. Né? E para alguns, inclusive, a reserva de emergência foi utilizada uma parte delas para comprar mais ativos para carteira a preço baixo. Olha que legal, né? E também para pagar as contas, para você não incorrer em atrasos, em dívidas, etc. E principalmente a proteção financeira patrimonial, através dos seguros, gente. Quem acompanhou aí as últimas notícias, as seguradoras, praticamente todas se posicionaram dizendo que apesar de existir uma cláusula no contrato que diz que o seguro não cobre pandemias, né? Então estava muita gente com esse medo. As seguradoras, pelo menos que eu sei, a Prudential, a Mongeral e as demais, né, já se manifestaram dizendo que vão cobrir, sim, né, os sinistros decorrentes da pandemia de coronavírus. Né? Então, vejam, se você está com a reserva de emergência, se você tem os seus seguros, e se você consegue readequar seu custo de vida, ou seja, reduzir, você vai passar por essa crise. Não estou dizendo que você não vai sofrer, mas você vai passar muito bem por ela e ainda vai ver a crise como uma oportunidade e não como um problema para você. E isso já vai servir para você, vai gerar uma memória imunológica em você já para a próxima crise, que é só questão de tempo para ela vir. Dá sim. E Dá. sabe o que aconteceu nessa crise, que é uma coisa bem interessante, né? Como as coisas aconteceram muito rápidas, de forma muito rápida e abruptamente, a volatilidade é muito alta. Então, o que acontece? Por mais que o preço da ação esteja baixo, mas a volatilidade ela influi diretamente, de forma diretamente proporcional nos prêmios. Então, você vê que todas as opções estão com prêmios gordos. Tem opção ainda para vencimento para abril, OTM, com 10% de lastro e que está dando 2 a 3% do preço do ativo. Coisa que a gente não vê em mercado normal. Claro, Sim. isso tem um porquê, que é a volatilidade, mas mesmo com a queda no preço da ação, os prêmios das opções eles aumentaram, né? Aumentaram de valor. Isso por conta do valor extrínseco decorrente da volatilidade. Então, Tá. respondendo à pergunta do Leandro e dos demais, lançamento coberto sempre. Com crise, sem crise, é o nosso ganha-pão, é o nosso cotidiano dentro dos investimentos, é o lançamento coberto. Nas crises, e contando que é uma crise de baixa, a gente tem outras estratégias que a gente pode usar para proteger os ativos. Então, por exemplo, uma compra de put OTM, bem OTM, protege. Uma fence, protege. Uma colar, protege, que são operações estruturadas com opções. E existem também estratégias para gerar caixa para a carteira durante a crise. Uma trava de baixa, por exemplo, gera caixa para a carteira. Aluguel de ações gera caixa para a carteira, mesmo durante a crise. Né? Uma trava de alta com put gera caixa para a carteira. Então, Sim. todas essas estratégias podem ser usadas no período da crise. Mas com crise ou sem crise, o lançamento coberto sempre. Tá? Que é o Legal. nosso ganha-pão, que eu costumo dizer que é o nosso ganha-pão aí no mercado de ações. Bom, isso aí, Francinaldo. Acho que cada live que a gente faz com você, a gente aprende um montão de coisas. Só tenho a agradecer, viu? Então, vamos ter que encerrar, tá? Espero fazer umas lives com você no futuro falando de bull market, né? Acho que já é a segunda que eu faço. O tema foi circuit break e agora foi essa crise econômica. Embora tenha muita oportunidade, eu prefiro conversar com você, acho que quando a gente tiver com as ações lá no teto, viu? Sem Mas eu dúvida que o agradeço, pessoal viu? se anima mais. Mas a mensagem que eu quero dizer para vocês é que, assim, as crises existem na cabeça das pessoas. Então, quanto mais você estiver preparado para elas, quanto menos você agir por instinto e mais agir racionalmente, quanto mais você estiver preparado financeiramente, e mesmo que não esteja nessa, aproveite agora o momento para se reinventar, já que você está em casa mesmo, né? Aproveite para se aprimorar, aproveite para aprender, né, sobre finanças, sobre gestão, sobre marketing, tá? Tire o máximo de proveito dessa crise.
Eu sei que aí muita gente só pensa no lado ruim, e existe um lado ruim, sem dúvida nenhuma, não estou questionando isso, mas existe o lado bom. E o lado bom tem que ser aproveitado para que a gente, quando sair dela, nós sejamos pessoas melhores, nós tenhamos um país melhor, nós tenhamos um sistema de saúde melhor e, principalmente, nós tenhamos uma medicina melhor. Obrigado a todos, contem comigo sempre, seja em bull market, em bear market, no market que vocês quiserem, a gente está por aqui. Um abraço a Tati, mais uma vez obrigado pelo convite. Dani, obrigado você. Contem sempre Valeu, comigo. obrigado você. Parabéns Legal. a todos do Médico Sem Jaleco aí, que estão fazendo a diferença, viu? Muito bom. Show de bola, Legal. obrigado. Estamos aqui Tchau, para tchau. passar. Tchau, 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 Francinaldo. Estamos aqui para passar informação sempre que possível, ajudar os médicos, né? Se cuidem, se protejam, tá? O conselho que eu dou para todo mundo sabe disso. A gente tem que estar bem para cuidar dos outros. Legal. Exatamente. E a Abração, gente boa vai noite. vencer, podem ter certeza. Vamos. Todos seremos vitoriosos. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço para todo mundo. Tchau, tchau.